E aí, pessoal do Objetivo, tudo beleza? Vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre frente 2, tá? Módulo 9, que é um módulo que vai começar a discutir com a gente quais são os princípios da termodinâmica. O que é a termodinâmica? A termodinâmica é quando a gente utiliza um gás para produzir trabalho, para produzir movimento para a gente. Então a gente tem algumas coisas que vão aparecer para nós. O primeiro princípio, claro, que é o objeto de estudo da gente, é qual é o trabalho realizado pela força de pressão de um gás. A gente não viu o que é trabalho na frente 1, então a gente tem só que rapidinho conversar sobre isso. Trabalho acontece toda vez que eu tenho uma força durante um deslocamento de um objeto, uma força que está provocando um deslocamento, ok? Então vamos simplificar. O trabalho tem a ver com movimento e com a ver com alguém que está exercendo esse movimento, empurrando esse movimento. Então quando a gente fala de trabalho realizado pela força de um gás, a gente está dizendo que esse gás vai empurrar alguma coisa. Por exemplo, quando a gente injeta combustível no cilindro de um automóvel, gera uma faísca, tá? Se for gasolina, se for álcool ou GNV, esse cara vai explodir. Ao explodir, a pressão lá dentro aumenta e vai empurrar, tá? O pistão. Então a gente vai produzir movimento a partir dessa expansão gasosa. A gente não vai chegar a discutir o motor de um carro, mas a gente vai discutir a base que explicaria isso, ok? Então vamos lá. Para a gente começar a discutir isso, eu vou pensar que eu tenho um gás contido no recipiente que tem um êmbolo móvel. Êmbolo é a parte que pode se mover, então no caso do carro eu acabei de citar para você, seria o pistão. Quando você pega uma seringa de injeção, a parte móvel que você puxa para trás para frente é o êmbolo. Se esse cara pudesse movimentar sem resistência e eu tiver um gás confinado no interior desse cilindro, a pressão interior vai ter que ser igual à externa. Quando a gente tenta aquecer o gás, ele aumentaria de pressão e aumentaria de volume, trazendo a pressão para o valor inicial de novo. Como é que a gente chama a situação em que eu aumento do calor para o cara, aumenta a temperatura lentamente, ele vai expandindo? Uma expansão isobárica, tá? Isobárica é feita sob pressão constante. Então, toda vez que o gás aqui aquece e empurra o recipiente, né, a minha tampa vai aumentar de volume, de tal modo que a pressão aqui fique constante. Eu vou demonstrar uma expressão aqui, e lá quando a gente for falar da frente 1, eu retomo a ideia. O trabalho de uma força qualquer é o produto da força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que essa força forma com o deslocamento. Nesse caso, o cosseno do ângulo vai dar 1, por isso que eu não coloquei aqui. Então, o trabalho executado por esse gás é força vezes deslocamento, ok? Bom, a força é exercida porque o gás tem pressão. A definição de pressão é força por área. Então, força sozinha seria pressão vezes área. Tá? A gente também vai estudar isso aqui com pressão daqui a um tempo, na frente 1. Então, PA vezes D. Pressão vezes a área do meu recipiente aqui, a área do cilindro, vezes a distância que ele andou. Só que geometricamente, não sei se dá para enxergar aqui, ó, área vezes D é a variação de volume, é o tanto que o volume cresceu. Então, a gente coloca aqui a pressão numa transformação isobárica vezes a variação de volume, equivale ao trabalho na isobárica, tá? Trabalho, pressão vezes variação de volume. Rapidinho, só para você entender isso, essa aula vai acabar ficando muito longa, então vou tentar encurtar algumas coisas. Quando você tem um carro que é 1.0, o que significa ser 1.0? Que os cilindros desse carro têm 1 litro de volume, tá? Então 1.0 é essa variação de volume. Então a pressão vezes 1 vai dar o trabalho executado por esse cara em cada expansão, em cada explosão do combustível, ok? Se eu tiver um carro 2.0, então ele é um carro que tem 2 litros. Ué, então, se ele tiver a mesma pressão, ele vai executar o dobro de trabalho. Ele me entrega o dobro de energia mecânica para a mesma explosão. Por isso que um carro 2.0, em tese, é mais potente do que um carro 1.0, tá? Lógico, existem outros fatores, aí tem a massa do carro, a taxa de compressão, o combustível que está usando, o número de válvulas, mas a princípio, quando a gente fala de volume, né, moto 300 cilindradas, são 300 centímetros cúbicos, 0,3 litros, é esse volume aqui que o cilindro pode expandir, tá? Que o cilindro pode se movimentar. Lembrando, isso aqui só vale se a transformação for isobárica. Se não for isobárica, a gente vai usar a área do gráfico. Então eu tenho um gráfico de pressão por volume, o trabalho vai ser numericamente igual à área, tá? Então você calcula a área aqui embaixo e determina o trabalho. Ô, professor, como é que eu vou achar a área embaixo dessa curva? A gente não acharia mesmo, né? Geralmente esses trabalhos aqui são áreas mais fáceis da gente achar. Tá a curva aqui que vale pra gente entender que isso vale para qualquer situação, qualquer gráfico que eu tiver evoluindo de um estado para outro. Belezinha?
Duas informações ainda que a gente tem que guardar. 3, na verdade. Esse trabalho, que tem a ver então com o movimento do cara, que tem a ver com a expansão ou redução, ele pode ser positivo, negativo ou zero. Quando que o trabalho é positivo? Quando a gente tem uma expansão, quando o volume aumenta. Isso vale para esses casos em que a fórmula dá direto resultado, vale para esses casos aqui. Por exemplo, nessa transformação de 1 para 2, o trabalho é positivo, tá? Porque eu sei que o volume está aumentando. Ó, comecei com o volume aqui, passei para outro aqui. Então o volume aumentou, o trabalho é positivo. Se eu tiver uma compressão, que é a redução de volume, o trabalho vai ser negativo, menor que zero. Tá? Então você vai lá e comprime o gás. Ah, professor, nunca vi isso na vida. Viu sim, você já encheu bola, já encheu pneu de bicicleta com bomba, você pressiona o êmbolo, né, a parte móvel, você aperta ela, você comprime o seu gás. Então estou reduzindo o volume dele, o trabalho vai ser negativo. Tá? Ou eu posso ter uma situação em que eu nem aumento e nem reduzo o volume. A gente chama de transformação isométrica. Né? O volume é constante, aí o trabalho vai ser zero. Beleza? Então o trabalho é uma forma que o gás troca energia com o meio a partir de um movimento. Envolve variação de volume, pode ser positivo se o volume aumenta, negativo se o volume diminui, ou zero se não tem variação de volume. Certinho? Beleza. Segunda coisa que a gente vai ter que guardar aqui. Parte do que eu estou discutindo aqui está na aula 10, mas os exercícios dessa aula estão usando. Então eu vou ter que dar uma junção de alguns assuntos das duas aulas. Energia interna de um gás. A energia interna de um gás, se eu pego um gás, cada molécula desse gás está em movimento. Ela tem uma certa translação, que a gente fala, está se deslocando. A energia interna é a soma de todas as energias cinéticas dessas moléculas do gás. Beleza? Quando a gente aumenta a temperatura, eu aumento a vibração da partícula, aumento a vibração do gás. Então, aumentando a temperatura, eu aumento a energia cinética, eu aumento a energia interna. Então, a gente diz que a energia interna é diretamente proporcional à temperatura do gás. Se o gás esquenta, a energia interna esquenta. Se o gás esfria, a energia interna diminui. Beleza? Vai lá. Muitas vezes vai interessar para a gente calcular a variação da energia interna. A gente vai fazer uns balanços de energia nos exercícios aqui. Que balanço é esse de energia, professor? Eu quero saber se o gás ganhou energia interna ou se ele perdeu. E aí a gente tem duas fórmulas que podem calcular isso. Tem muito mais do que essas duas. Mas para vestibular são só essas duas que podem cair. Ou o ΔU é 3 meios de NR ΔT, se o gás for monoatômico. O que é um gás monoatômico? É um gás de um átomo só. Tá? Ou ela vai ser 5 meios de NR ΔT, se o gás for diatômico, tiver 2 átomos. Ou, professor, se for triatômico, tetratômico, começa a ficar cada vez mais sofisticada a equação, começa a ficar mais difícil e a gente não cobra isso não cai em vestibular. Tá? Então a gente vai ter essas fórmulas para a gente calcular a variação de energia interna. 3 meios de NR ΔT ou 5 meios de NR ΔT, monoatômico, diatômico. Beleza? Repara o seguinte, ó. O N e o R são constantes. 5 meios e 3 meios são números. Então, o que eu sei a respeito do ΔU? Ele varia na mesma maneira que varia o ΔT. Se o meu ΔT cresce, o ΔU cresce. Se o meu ΔT diminui, o ΔU diminui. Se o ΔT é zero, o ΔU é zero. Então, a variação de energia interna está ligada com a variação de temperatura. Beleza? A gente vai ter que guardar isso nessa aula. Trabalho tem a ver com variação de volume. Energia interna tem a ver com variação de temperatura. De tal modo que se o gás esquenta, o ΔU é positivo. A energia interna cresce. Aqueci o gás, a energia interna cresceu. Se eu tenho resfriamento do gás, tá? A gente esfria o gás, baixa a temperatura, baixa a energia interna. Então o ΔU, que é a variação, vai ser negativo. E eu posso ter uma situação em que a energia interna nem aumenta e nem diminui. A energia interna depende da temperatura, então eu tenho uma situação em que a temperatura nem aumentou nem diminuiu, a gente chama de isotérmica, ok? Tá? Então, por enquanto, a gente viu duas modalidades de energia. O trabalho, que de certo modo é uma energia mecânica, porque envolve o movimento do gás, está diretamente relacionado com o volume, e a energia interna, que tem a ver com a energia cinética, com a temperatura do gás, que é, então, uma função da temperatura. Beleza? Ah, uma dica que eu deixei para vocês aqui, ó. Se eu tiver um gráfico de pressão por volume, como é que eu sei se a temperatura aumentou ou se a temperatura diminuiu? E por que isso é importante? Porque às vezes o cara pergunta numa determinada transformação se o ΔU é positivo, se é negativo, né, se é zero. Como é que eu sei isso? Eu olho para o produto PV. Se PV é igual a nRT, se PV cresceu, a temperatura cresceu.
Se PV diminuiu, a temperatura diminuiu. Então, o aumento de PV indica aumento de energia interna. O aumento do produto PV aumenta a temperatura. Redução do produto PV significa redução de temperatura, redução de energia interna. Beleza? Vamos lá. Próxima e a última modalidade de energia que a gente vai ver antes de estudar os exercícios. A gente vai estudar o calor que o gás troca com o meio. Vamos lembrar, calor é uma forma de energia que flui espontaneamente de um corpo mais quente para outro mais frio, certo? Então, legal. Então, quando que o gás troca calor com o meio? Quando a temperatura do gás é diferente da temperatura do meio. Se as temperaturas fossem iguais, ele não trocaria calor. Então, o gás vai ganhar calor do meio, e a gente fala que o calor vai ser positivo, se o meio está mais quente do que o gás. Professor, como assim? Eu fui lá, peguei esse meu recipiente, no começo dessa aula aqui, e coloquei uma chama embaixo dele. Ué, a chama é mais quente do que o gás no começo, então ele vai absorver calor do meio. Ok? Ah, mas eu quero tirar calor do meio. Tranquilo, você pega esse seu gás, né, esse recipiente com gás, e coloca no freezer. Tá? Você resfria o cara. Resfria não no sentido de tirar a temperatura, que essa é uma discussão interessante, mas eu coloco ele encostado em alguém mais frio do que ele. Se eu coloco ele encostado em alguém mais frio, o meio está mais frio, o gás vai perder calor. Beleza? E eu posso ter uma situação em que o gás não troca calor com o meio. Qual é a situação que o gás não troca calor com o meio? Se o meu recipiente ele é isolado, tá? Sei lá, bloqueio a troca de calor com isopor, com calorímetro muito bem feito, ou quando a transformação acontece rápido demais e não dá tempo do gás trocar calor com o meio. Tanto num caso quanto no outro, a gente chama a transformação de adiabática, tá? O A é de negação, é não. Diabo é aquele que divide. Então, a adiabática, ela não divide o calor com o meio, tá? Então, adiabática, o calor vai ser zero, ok? Pessoal, cuidado. Quando a gente troca calor com o meio, não significa necessariamente que eu vou ter mudança na temperatura do gás. Deu para sacar? Eu posso ter uma troca de calor entre o gás e o meio e a temperatura não mudar, ou eu posso ter a temperatura mudando mesmo quando a troca de calor é nula. Tudo bem? Desvincula neste momento temperatura de calor. Por quê? Calor tem a ver com encostar ou tirar a mão, né? Encostar, está mais envolto no meio mais quente do que eu ou mais frio do que eu. Eu absorvo o calor desse cara, não quer dizer que eu vou esquentar. Aí você fala, por quê, professor? O gás pode absorver calor do meio e realizar o trabalho. Então, essa relação entre as energias, essas três coisas que eu te falei, calor, trabalho e energia interna, é dado pela primeira lei da termodinâmica. E ela fala assim, ó, a quantidade de calor que o gás troca com o meio pode realizar trabalho e ou variar, tá? E ou variar a energia interna do gás. Faltou um R aqui, né? Ó. A quantidade de calor que um gás troca com o meio pode realizar trabalho e ou variar a energia interna do gás, tá? Então, a quantidade de calor Q é igual a trabalho mais ΔU. Que tal? Q é igual a trabalho mais ΔU. Que tal? Beleza? Vamos lá. Para poder ter variação de temperatura, eu tenho que ter ΔU, ó. ΔU. Então, pode ser que esse cara seja zero e que exista ΔU. Como pode acontecer o inverso? Pode ser que esse tenha um valor e o ΔU seja zero. Tudo bem? Vamos resolver exercícios à medida que você for estudando. Essa aula tem bastante detalhe. Essa aula é uma aula bastante complexa, tá? Eu estou tentando resumir aqui para você, tentar sendo mais preciso num intervalo de tempo curto, para o vídeo não ficar grande. Mas na hora que você for fazer tarefa, com certeza você vai enroscar em uma coisinha ou outra. Aí você me procura lá no Click Meeting para a gente responder. Beleza? Exercícios, então. A questão da FUVEST fala assim. No diagrama pressão versus volume da figura, A, B e C representam transformações possíveis de um gás entre os estados 1 e 2. Então, eu posso sair aqui do 1 e vir aqui para o 2 por três caminhos. Ó. O A, que ele faz uma transformação isobárica primeiro, depois uma isobárica não, uma isométrica, volume constante, depois uma isobárica. O 2, que as duas coisas variam ao mesmo tempo. Tá? E o C, né? Na verdade que era B, que ele vai primeiro fazer a expansão isobárica e depois ele faz a isométrica. Tá? Então, três processos diferentes para sair de 1 e chegar em 2. Ele fala assim, ó, com relação à variação ΔU da energia interna do gás e do trabalho W, em vez de chamar da letra grega tal, ele chamou de W, FUVEST,
por ele realizado entre esses estados, é correto afirmar que... Bom, então preciso ver quem tem maior ΔU no processo e quem tem maior trabalho. Beleza? Por isso que eu tive que falar de energia interna, por isso que eu tive que falar de calor, apesar desses assuntos supostamente estarem na aula 10, no módulo 10. Vamos lá. Todas as transformações, elas evoluem do estado 1 para o estado 2. Então, todo mundo sai da temperatura T1 e vai para a temperatura T2. Então, repara que o ΔT do A é o mesmo ΔT do B, é o mesmo ΔT do C, que é a temperatura 2 menos A1. Toda vez que a gente tem delta, é final menos inicial. Tanto faz por qual caminho que ele venha, a variação de temperatura é essa temperatura no estado 2 menos essa no estado 1, T2 menos T1. T2 menos T1 é o mesmo para todos, então as variações de temperatura são iguais. Dá para entender, gente? Eu saio do mesmo PVT e vou para o mesmo PVT no final. Então eu tenho só dois estados cuja variação de temperatura é a mesma. Por conta disso, os ΔU são todos iguais. Tá? O ΔU do A, do B e do C são iguais. Ele varia a mesma quantidade de energia interna. Ok? Observe. Então o trabalho realizado vai ser o mesmo? O trabalho não. Porque apesar de eu ter variação de mesmo volume, e isso está correto, o volume variar igualmente entre 1 e o 2, a pressão em que o processo foi realizado é diferente. Como a pressão é diferente, o trabalho envolve variação de volume vezes a pressão, lembra lá da isobárica? Eu não posso falar que os trabalhos são iguais. Como que eu vou achar os trabalhos? Como eu tenho o gráfico, uma forma de resolver isso aqui é achar a área sob o gráfico, a área embaixo do gráfico. Então, por exemplo, ó, embaixo da linha B, eu vou tirar e vou colocar de novo. Ó. Embaixo da linha AB, não, da linha A, eu tenho o trabalho realizado na transformação A. Ó, embaixo dessa reta não tem nada, daqui para cá seria essa área azul. Então, o trabalho na transformação A é a área que está em azul aqui. Tudo bem? Área sob a curva, embaixo da curva. Trabalho na transformação 2. Transformação 2 não, transformação B. Ele vem assim, né? Ó, é essa reta. Então seria toda a área embaixo da reta, que daria a área desse trapézio aqui, ó. Tá? A área do trapézio. Para eu não pintar a área do trapézio e ficar em cima da azul, eu coloquei esse triângulozinho. E aí eu escrevi assim, ó. A área na transformação B é tudo que está embaixo da curva B. Então é a área azul mais a área laranja. Ó, a curva B, o gráfico B era isso aqui. Eu calculo toda a área embaixo dele. Então eu teria que somar as duas. Seria a área do trapézio inteira. Deu para entender? Então, por enquanto, qual é a maior área? Óbvio, a do B é maior, que ela é a do A mais a do triângulo. Área na transformação C. A transformação C é toda essa. Ó. Então eu tenho que pegar toda a área embaixo da curva. A gente chama de curva, apesar de ser reta, C. Seria toda essa área onde eu estou passando o mouse aqui. Ó. Tudo isso. É um retângulo grandão. Para não pintar em cima de onde já está pintado, ó, fui lá e criei um outro triângulozinho aqui, que era para ser verde, mas está numa cor esquisita, né? Tá? Não sei. Parecia que era para ser verde no meu original aqui. E aí sim eu teria que somar essas três áreas, ó. Área azul, mais área laranja, mais área verde. Toda a área embaixo da linha C. Bom, qual dessas três áreas é a maior? Claro que é a C, porque ela é a soma de todas. Então eu sei que o trabalho de C é maior que o de B, que é maior que o de A. E a resposta é letra A. Beleza? Tá? Um tempinho para você pensar aí. Daqui a pouco a gente continua. Vou na 2. FEMA. Fala assim, ó. O gráfico mostra a transformação ocorrida de um gás ideal enquanto ele sofre uma compressão do estado A para o estado B. De acordo com as informações do gráfico, o trabalho realizado pela força exercida pelo gás nesse processo é: tem gráfico, pressão por volume, trabalho vai ser a área. Que área? Pinta o seu gráfico aí, ó. Tá? Igual a gente fez nos outros lá. Pinta o gráfico embaixo da linha do gráfico até chegar no eixo X. Você vai achar um trapézio aqui. Por que trapézio? Ó, 1, 2, 3, 4 lados. Sendo que esses dois lados paralelos a gente chama de bases. Então essa é a base maior. Ela vale 10. Olha para o eixo do seu gráfico. 10 vezes 10 ao cubo. Essa aqui, ó, é a base menor. As bases são paralelas, né? 4 vezes 10 ao cubo. O que junta as duas bases, formando um ângulo reto, a gente chama de altura. Então a altura é 0,4. Então base maior, base menor, altura. Lembra como é que é o calcular de trapézio? A gente fez essas contas na frente 1. É base maior, mais base menor, vezes a altura dividido por 2.
Duas observações interessantes aqui, tá? Primeiro, por que eu pus um menos na frente da área do trapézio? E estou vindo com esse menos aqui. Porque de A para B meu volume diminuiu. Ele valia meio e passou a valer 0,1. O próprio texto falou para a gente que ele sofre uma compressão. O que é compressão? É redução de volume. E na redução de volume o trabalho tem que ser negativo. Então quando a gente calcula a área, a gente tem que pôr um menos na frente, tá? Já que a área é sempre um número positivo. Tá? Então coloco o negativo porque eu estou vendo que é compressão. Então menos área do trapézio, base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Então 10 vezes 10 a terceira, mais 4 vezes 10 a terceira, vezes 0,4 dividido por 2. Dentro do parênteses, 14 vezes 10 ao cubo. Fora do parênteses eu simplifiquei. 0,4 por 2 é 0,2. Então eu trabalho de A para B, menos 14 vezes 10 ao cubo, vezes 0,2. 14 vezes 0,2, 2,8. Então menos 2,8 vezes 10 ao cubo. Beleza? Saiu um quadrado aqui por engano, né? Acho que sim, tá? Mas é isso. 2,8 vezes 10 ao cubo, alternativa A de amor. Eu não estou enxergando direito. Se sair um quadrado aqui, esqueça. É ao cubo, tá? Digitei errado de novo. Belezinha? Vou na próxima. Duas amostras de gás estão em recipiente rígido, isolado termicamente do exterior, e com duas câmaras separadas por uma parede que também é rígida. Por que ele fala várias vezes que esse recipiente é rígido? Lembra, o volume de um gás é o volume do recipiente que o contém. Se o meu recipiente é rígido, eu não consigo fazer o volume do gás variar. Qual é a grandeza que está diretamente relacionada com o volume de um gás? Trabalho. Então o trabalho vai ser 0, ok? Não tem como variar o volume aqui. O gás na primeira câmara está a uma temperatura menor que o gás na segunda câmara. Lentamente, a parede rígida permite a passagem de calor, levando a uma situação de equilíbrio térmico entre as câmaras. Bom, aqui então é interessante. O trabalho é 0, mas o calor passa. Calor passa de quem para quem? Do mais quente para o mais frio. Então passa da câmara 2 para 1. Então o gás da câmara 1 ganha calor. E esse caso, como o trabalho é 0, ele ganha calor e aquece. A gente vai ver na equação da primeira lei da termodinâmica. Como é que eu sei que ele aquece? Porque ele fala que ele vai entrar em equilíbrio térmico. Lembra, equilíbrio térmico é quando as temperaturas são iguais. Quem estava quente perdeu calor e esfriou. Quem estava frio ganhou calor e esquentou. Ô, senhor, mas ali atrás na aula você falou que eu tenho que desvincular calor de temperatura. Exatamente. Por quê? Porque eu posso ter realização de trabalho. Mas nesse caso o trabalho era 0. Então dá uma olhada lá. Ele fala assim, a variação de energia interna do gás da primeira câmara e o calor recebido por ele tem seus sinais escritos por. Vamos começar do começo. O recipiente é rígido, então não tem variação de volume. O gás na primeira câmara recebe calor do gás da segunda câmara. Como que eu sei que ele recebe calor? Porque o gás 2 estava mais quente. Calor flui do mais quente para o mais frio, obrigatoriamente. Se o gás da primeira câmara recebe calor, o calor dele vai ser positivo. Olha lá. Primeira lei termodinâmica. Como Q igual a trabalho mais ΔU, o famoso Q tal, ao receber calor, esse cara podia pegar o calor recebido e transformar em duas coisas. Variação de energia interna, ou seja, mudar a temperatura, ou o trabalho, mudar o volume. Mas o volume não muda. Se eu recebo calor e eu posso variar volume ou temperatura, volume não variou, eu só posso ter variado quem? A temperatura. Então o calor é igual a ΔU. O que ele recebeu de calor virou energia interna. Se o calor é positivo, o ΔU é positivo também. Então toda energia que eu recebi, eu usei para aquecimento. Belezinha? Pessoal, só toma cuidado que isso aqui, ó, de falar que o cara recebe calor e aquece, vale para este caso. Vou repetir, eu posso ter situações em receber calor, um gás, e esfriar. Eu posso ter situações que o gás recebe calor e a temperatura não varia. Então toma cuidado para a gente não errar isso. A gente tem sempre que pensar no gás em termos da primeira lei da termodinâmica. Beleza? Essa aula aqui, então, alternativa A, é uma aula que você vai se divertir fazendo tarefa, eu tenho certeza. A gente pode resolver muitos exercícios no Click Meeting para a gente melhorar a nossa ideia, tá? E ela vai ser uma aula de base depois para outros assuntos da termodinâmica, para a máquina térmica, que a gente vai ver semana que vem, para outras questões. Então é importante que você dê uma olhada. Beleza? Juízo, pessoal, bons estudos e a gente se vê.